será que o Fernando Diniz tem esse tamanho para posicionar cada um deles? Interrogação. Acho que não. Não quero ser injusto com ele, mas acho que não. O Fernando Diniz começou uma temporada de 24 horrível porque não soube posicionar o Marcelo, não soube posicionar o Felipe Melo, não soube posicionar o Paulo Henrique Ganso. Por isso que a maionese desandou ao ponto dele ter que ser demitido do Fluminense, quando o Fluminense, depois de 13 rodadas, tinha 6 pontos ganhos e era o último colocado do Campeonato Brasileiro. 13 rodadas, foi isso que o Mano Menezes encontrou quando chegou. Um time que era o último colocado do Campeonato Brasileiro, 6 pontos ganhos, último colocado depois de 13 rodadas. E esse era o Fernando Diniz. Por quê? Porque não sabia posicionar o Ganso, não sabia posicionar o Felipe Melo, não sabia posicionar o Marcelo, deixava correr a onda do jeito que eles gostariam que corresse, e aí chega o Mano, põe ordem na casa e consegue tirar o Fluminense do rebaixamento. Eu fico com a dúvida de entender se o Fernando Diniz tem tamanho e tem peito para posicionar cada um desses caras. Por quê? Porque não basta você ter qualidade. Veja o que está acontecendo com o Vini Júnior. Vini Júnior é talentosíssimo, genial, mas tem que jogar e tem que entregar, senão vai ser cobrado por isso no Real. Veja como é a vida do Mbappé no Real. Chegou, teve que mostrar, não conseguiu mostrar, foi criticado, começa a ser questionado, aí começa a jogar o seu melhor futebol, a coisa calma. Não é porque alguém está passando a mãozinha na cabeça dele, não. É porque ele volta a jogar o seu melhor futebol. Rafinha estava jogando mal no Barcelona, foi pro banco. Hoje é o melhor jogador do Brasil. Então, eu sempre penso o seguinte: no nome ninguém pode jogar. Tem que jogar com qualidade, com talento que lhe deu esse nome. Você tá jogando com a qualidade, com o talento que te deu o nome? Ótimo, é titular, vamos montar o esquema, vamos tentar fazer você ter toda a liberdade e todo o espaço do mundo para poder mostrar a sua qualidade. Agora não depende de mim, depende dele. Talvez colocar o Caio Jorge ali como um 9-9, o Gabigol um pouquinho mais recuado, como ele gosta, né, como um 10, o Matheus Pereira na direita. Mas aí o Dudu vai jogar onde? Na esquerda. O Dudu é um cara que gosta de entrar, né? De vir por dentro. E aí vai ficar um pouco tumultuado. E outro, você vai jogar com 4 atacantes, quem é que vai marcar? Essa é a minha dúvida. Quem é que vai marcar? Então, você precisa estruturar o seu time, você precisa conversar com esses caras para saber até onde eu posso contar com você marcando. Eu preciso conversar, porque o Vinícius Júnior não marca ninguém, o Mbappé não marca ninguém, mas é combinado com o Ancelotti. O Ancelotti sabe que ele precisa jogar um 4-4-2. Ele sabe que quando ele joga com 3 atacantes fixos ele tem dificuldade. Ele sabe que o Rodrigo tem que voltar para compor se quiser ser titular do time do Real. Será que o Fernando Diniz tem essa capacidade de conversar com esses caras para poder colocar os 4? Eu tenho minhas dúvidas. Nesse jogo ele colocou o Eduardo pela direita, o Dudu pela esquerda e o Gabigol junto com o Matheus Pereira. Não sei se fica muito exposto para uma temporada toda. Acho que você tem um bom ponto. Se de repente não fica muito tumultuado ali, ainda mais tendo o Caio Jorge como opção. Você imagina esse time com 4 caras que são atacantes e tem qualidade para ser atacantes, eles jogando contra um Palmeiras que é inteligente e reativo, jogando contra um Fluminense Botafogo. do Mano, jogando contra um Botafogo. Eles vão ter muita dificuldade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atlético Mineiro e Cruzeiro, o primeiro clássico disputado nos Estados Unidos, a arrancada da temporada na FC Series. Eu acompanhei esse jogo e vou trazer um resumo aqui para vocês do que eu vi. Um jogo muito duro, faltas ríspidas, rivalidade à flor da pele e um 0-0 no placar. Mas o que ficou desse jogo? No Cruzeiro, praticamente o mesmo, né? Que começou o jogo contra o São Paulo, aquele time dito ideal, né? Você tem o Cássio no gol, você tem o William na direita, depois entrou o Fagner, a dupla de zaga com o João Marcelo e o Fabrício Bruno, com o Marlon na esquerda. E o meio de campo, você vai para o meio de campo com o Lucas Romero, depois o Wallace, né? Matheus Henrique, depois o Christian, e o Eduardo, depois o Tevez, menino Tevez, e além do Matheus Pereira, Dudu e Gabigol no ataque. Os times de Atlético e Cruzeiro, no segundo tempo, como eu falei, muitas mexidas, mas assim, com 10 segundos de jogo, teve um choque do Eduardo no Guilherme Arana. O Guilherme Arana realmente não faz o gatilho de dar o cotovelo, mas ele deixa o corpo, o ombro, o braço.
o que fosse possível ali para atingir o Eduardo cai no solo, 10 segundos de jogo. Na sequência, o Arana toma 2 botinadas, uma delas do Fabrício Bruno, para dar aquela moralizada, né? Depois do próprio Eduardo. E aí a gente teve algumas chegadas que desbancaram um pouquinho, passaram um pouquinho do tom. Eu sei que não era um jogo, apesar de amistoso, com essa amistosidade, não tem como, né? O meu amigo Everton Guimarães lá falou, pô, vocês queriam o quê? Um Atlético e Cruzeiro? Não, eu entendo. Mas assim, jogo teve muito pouco. Porque eu acho que ninguém queria perder. Quando a gente fala desse clássico aí, né? Você começa a temporada já perdendo para o teu rival, o Cuca tá reestreando, tá voltando, já geraria uma nuvem de contestação. O mesmo vale para o Diniz, que tem uma expectativa muito alta pelo elenco formado. Então, assim, ninguém queria perder. E aí, tanto que no intervalo, o que era natural dos times mexerem bastante, as trocas elas eram ilimitadas, ninguém mexeu. Demorou um tempinho para os times começarem a mexer, porque ninguém queria perder. E aí, nesse ninguém queria perder, a gente viu muitas faltas. Gente, mas assim, uma parada assim de uma falta a cada minuto em alguns momentos, e a média era de uma falta a cada 2 minutos. Isso foi a média do jogo. Acho que a gente teve aí mais de 40 faltas num universo aí de 90 minutos. É muita coisa, gente, muita coisa, muitos cartões amarelos, alguns até que poderiam ter a cor vermelha. O William dá uma pegada, né, com a panturrilha, o calcanhar na nuca do Bernard. O Lianco, cara, o Lianco não foi expulso, não sei como. O Lianco jantou o Marlon uma hora, o Marlon caiu estatelado fora do gramado, ele foi lá, provocou o Marlon, gerou toda uma confusão. A gente viu vários bolinhos, né, de jogadores se prometendo. Gente, eu sou do Grenal, eu sou nascido no Grenal, eu não acho isso, eu não me assusto com esse tipo de coisa. Eu só, assim como no Grenal, e penso mesmo de Atlético e Cruzeiro, não acho legal porque você espreme e não sai nada. Ok, saísse um vencedor, o torcedor do time vencedor, estaria pouco se lixando se deu pancadaria ou não, tem mais é que moralizar, bater no adversário e tá tudo certo. Eu sei disso, eu sei que o resultado é o que mais conta, eu também, como torcedor, penso assim. Agora, quando a gente olha futebol, cara, foi difícil. Poxa, primeiro mês, né, ainda na pré-temporada das duas equipes, e jogo, foi difícil acontecer. E o Cruzeiro, cara, tá se formando. O Gabigol teve, pela primeira vez, chances para marcar, e aí parou no goleiro Everson 2 vezes. A primeira no primeiro tempo, ele recebe na frente, e aí tenta driblar, acho que se ele finalizasse teria mais sorte, mas ele tenta finalizar de perna direita, de perna esquerda, na verdade, né, no contrapé, o certo seria ele de perna direita, o Everson cresceu para cima dele, depois pelo lado esquerdo, no segundo tempo, ele recebe, na frente dá uma pancada, o Everson faz uma baita defesa. O Dudu se movimentou muito bem, gostei do Dudu em termos de movimentação, o Eduardo, o Cruzeiro é um time móvel que bota a bola no chão, troca passes e foi protagonista do jogo em alguns momentos, assim. Tem muitas coisas, até nas questões de posicionamento para ajustar. Será que o Dudu tem que jogar por dentro, vindo de trás? Será que é pelo lado? Eu não sei, isso o Diniz vai ter que ver. Se essa é a formação com o Eduardo ali no meio campo, muitas vezes aberto pelo lado direito, se é o Lucas Romero, não sei. Eu não sei se realmente é esse o time. E o Matheus Pereira, né, que tem uma proposta, aparentemente, né, segundo o Thiago Fernandes, lá de BH, e do meu irmão Everton Guimarães, do Palmeiras, de 14 milhões de euros para comprar o Matheus Pereira. Ele deu entrevista, né, dizendo que não sabia se ia ficar. O Pedro Lourenço conversou com ele depois disso, disse que ele só sai pela multa de 25 milhões de euros, mas, sei lá, se chegar a 15 milhões de euros, não tem como segurar, né? E qual é o clube que vai pagar 15 milhões de euros pelo Matheus Pereira? O Palmeiras tem condições, mas aí já tem Veiga, Veiga, Maurício, Rômulo, já tem jogadores para essa função. Vai contratar o Matheus Pereira? Não sei. O fato é, no segundo tempo, depois de todas as trocas, quando deu aquela bagunçada, no finalzinho começou a ter jogo. Porque aí o Atlético começou a chegar, o Cruzeiro também trocando passes, o Dudu tentou uma enfiada pro Gabigol, ele passou da bola, depois ele deu aquela finalizada, deu um bate-rebate, o William também tentou um arremate. Cara, teve uma que a bola passou quase em cima da linha ali, que o Bruno Fux acabou tirando, o Kaique, o lateral esquerdo, estava na bola. Assim,
o Cruzeiro criou chances até para estar vencendo. Mas o Atlético também teve algumas possibilidades, né? Teve algumas chances. Aí o Léo Aragão já está no segundo tempo, participando muito do jogo com os pés e tal, mas não foi suficiente. O fato os dois times jogaram a Vera, foi um bom teste, e eles vão decidir ali na frente o estadual que o Cruzeiro, por exemplo, não ganha desde 2019. O Atlético Mineiro vem sobrando. Será que vai conseguir mais uma vez? Será que o Cruzeiro até lá já vai estar mais encaixado? Não sei, a gente vai ter que acompanhar. O Cruzeiro iniciará sua jornada no Campeonato Mineiro com uma equipe bastante modificada. O técnico Fernando Diniz confirmou que irá rodar o elenco nas primeiras rodadas, priorizando a adaptação dos novos reforços e a recuperação física dos titulares. Nomes como Gabigol, que terão seus minutos dosados, e as recentes contratações Christian, Bolasie e Marquinhos, que devem iniciar entre os 11, são exemplos dessa estratégia. Além disso, jogadores como Rodriguinho e remanescentes do ano passado, como Japa, Vitinho e Lautaro Dias, também terão a chance de mostrar seu valor. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!